quando eu vi esse caso e fiquei bem chocada, em nenhum momento me passou pela cabeça do tipo, foi culpa do animal, foi culpa da segurança. Esse cara estava delirante. Hoje é algo bem triste que aconteceu. Foi até aqui, vou pegar pra gente. Foi no dia 30 de novembro, no domingo. Que foi aquele episódio do Gerson com a Leona, né? Lá naquele parque em João Pessoa. Isso, em João Pessoa. Exatamente. O Gerson, ele acabou subindo, né, no muro lá, escalou 6 metros, pra você ter ideia. 6 metros é coisa pra caramba, né? É muita coisa. Então ele escalou 6 metros, ele foi... como é que eu vou dizer, né? Ele foi pular lá no recinto da leoa e ela acabou recebendo ele como um predador geralmente recebe quem cruza o território dele, e ele veio a cometer a fatalidade. Um ponto que eu queria trazer aqui pro inverso pra gente é conversar um pouquinho sobre essa lei do antimanicomial, porque parece que o Gerson tinha um quadro de esquizofrenia, parece que a mãe dele também já tinha, e até a própria avó dele tinha também. Então eu achei interessante porque onde essas pessoas estão ficando, né? Já que a lei antimanicomial fechou todos os hospitais e às vezes o CAPS pode não estar tendo todas as ferramentas necessárias para comportar essas pessoas. Pois é um grande desafio. A gente falou aqui sobre a lei antimanicomial em 2023, num episódio do Pod People, que a gente comentou até com o Rodrigo Pimentel na época, tá? Se eu não me engano, foi em 2023. Início de 2023. O episódio 20. O episódio 20, logo no início, exatamente. E aí a gente relembrou na época que essa resolução jurídica, né, porque não é uma lei federal, uma resolução jurídica, ela já tinha sido pautada em 2001, né? E aí ficou todo esse tempo para se botar a execução, que era acabar com os hospitais, manicômios que tivessem pacientes psiquiátricos que tiveram problema com a lei. Então é bem específico essa lei, porque acaba com os hospitais de pacientes que tiveram problema com a lei e tinham problemas psiquiátricos. Tá? Entendi. Então, assim, sempre a gente tem que ver que são casos mais complexos, não são casos simples. Quando aconteceu isso, e na época, se eu não me engano, faltava a Rosa Weber, ex-ministra aposentada, né? Se aposentou, a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, e ela deu a canetada final, mas que não tinha nada a ver com ela, isso já estava em andamento, para que entrasse em vigor no sentido de desativar os hospitais, os manicômios judiciários, digamos assim. E aí, na época, a gente falou, como é que vai ser isso? Porque entraria em vigor, se eu não me engano, a partir de 2024, assim, que começaria a desativar mesmo. Sim, mas parece que em 2023 eles já começaram a fazer isso. Já, eles têm até 2026, se eu não me engano, para fazer. Mas já resolveram tudo no primeiro ano. Eu acho o seguinte, os hospitais, os manicômios judiciários, eles eram realmente depósitos, não há dúvida, onde as pessoas eram jogadas lá à sorte ou até morrer. Mas a questão é que se tem uma coisa ruim, a gente tem que melhorar, não é acabar. Por quê? Porque existem casos psiquiátricos muito graves que necessitam de um atendimento integral, contínuo e por 24 horas. Então, quando eu vi esse caso e fiquei bem chocada, em nenhum momento me passou pela cabeça do tipo, foi culpa do animal, foi culpa da segurança, foi culpa... porque era nítido que somente alguém que está fora da realidade, com algum delírio... O que é delírio? É acreditar numa realidade que só é realidade para mim. Entendi. Ou para aquela pessoa. Somente uma pessoa tomada por um delírio, ela poderia escalar aquela altura e partir com determinação para cima de um animal selvagem. Porque você observa a cena, o animal estava lá quietinho, do lado oposto daquela árvore que ele desce, né? Sim. E estava do lado, estava o vidro, ele estava colado no lado onde as pessoas faziam a visita.
Então tinha uma opção de gente ali olhando cara a cara com aquela leoa e ela estava tranquila. Não tinha estresse, porque ela já estava habituada que as pessoas a vissem, né? Essa interação com esse vidro. Claro que é um vidro especial, tudo direitinho. Quando ele desce, ele escala o muro e desce, a leoa, você vê a reação dela rapidamente. O que é isso? Aquilo era estranho para ela. Sim. Aquela interação era absolutamente estranha, a não ser dos cuidadores. Ela identificou uma ameaça e ela foi na direção. E ele em nenhum momento recuou. Do tipo, vou subir e daqui vou sair. Vou voltar. Então, assim, isso já era um indício enorme de que esse cara estava delirante. Era um indício enorme. É claro que você vai falar, você estava lá? Não estava lá. Mas a gente tem noção das coisas, né? 35 anos, né? Não precisa de você ter o quadro completo, né? Mas tem sinais, Tanto que eu falei, ele estava em psicose. Eu falei. E aí, conforme foram aparecendo as coisas, eu falei, gente, se é psicose, esse rapaz provavelmente tem uma esquizofrenia. Se ele tem uma esquizofrenia desse porte de gravidade, provavelmente a gente tem história familiar. Sim. Que é aquilo que eu brinco sempre, HPP, História Patológica Pregressa. Sim. História familiar. Isso tudo chama-se anamnésia. Anamnésia é quando eu recebo um paciente e eu falo, qual é a sua queixa principal? Eu vim aqui, vamos supor, que fosse ele, porque eu quero domar leões. Ok. Aí você fala assim, mas você trabalha em circo? Você trabalha em... Não, eu quero domar leões. Quer dizer, quando a pessoa começa a falar de coisas que não fazem sentido, porque não tem um contexto para aquilo. Porque se ele trabalhasse em circo ou de alguma coisa no zoológico... Podia ser desde criança, no zoológico, dele, né? ele é aprendiz do zoológico. Né? A questão do delírio não é se é verdade ou mentira, é a forma como é colocado sem um contexto de lógica, tá? E aí, você vê o seguinte, quando você fala assim, vamos falar sobre isso? Vamos. E eu falei assim, eu acho que entender o que aconteceu é relativamente fácil. Agora, alertar para que isso está acontecendo com muitas outras pessoas que estão vivendo na rua, que precisavam de uma assistência integral, muitas vezes de internação. Um suporte, né? Não tem, às vezes ela não tem lar, né? Como é que ela vai fazer fora daquele do CAPS, se não me engano, né? O CAPS, o que aconteceu? Quando acabaram, né? Foi decretado, o que acontecia? A alternativa era o CAPS. O problema é que o CAPS é um ambulatório. Não tem internação? Não tem uma estrutura de internação, é um ambulatório. Funciona muito bem para a maioria dos casos, mas para casos graves você precisa de internação. Precisa. E digo mais... Como que faz? Como não tem mais os hospitais? Eu acho que essa resolução vai ter que ser revista para criar uma solução para aqueles que estão invisíveis. Entendi. A maior dificuldade de um TDAH na vida em geral depende, porque assim, nenhum TDAH é igual ao outro. O critério para a gente tratar não é se é TDAH ou não, é o quanto ser TDAH traz sofrimento e limitações. E dentro do ser TDAH, quais sintomas que incomodam? É a impulsividade, jogando os relacionamentos ladeira abaixo? É a desatenção, gerando desorganização, falta de planejamento? É a inquietação, fazendo que uma pessoa não consiga, por exemplo, ir ao cinema, porque não consegue ficar dentro de uma sala de filme por 2 horas? Não consegue ver um filme em casa? Não consegue assistir uma série, porque a inquietação é tamanha que ele tem que estar o tempo todo se mexendo? Tudo pode ser prejudicial, mas tudo tem jeito, tudo tem que ser organizado. Agora, sem o conhecimento de si, do seu funcionamento e aonde pega para você o TDAH, ninguém vai poder te ajudar. Por isso que você tem que ter conhecimento. Vamos juntos nessa jornada de autodescoberta? No meu curso Superando o TDAH, eu pego na sua mão e mostro passo a passo como transformar a inquietude de uma mente em uma força poderosa que trabalha sempre a seu favor. Aproveite que o curso está em uma condição incrível. Conheça o curso agora mesmo.